Olá, sou José Antônio Dias Carvalho, aluno do curso de Biomedicina do Centro Universitário INEAC. Estou aqui para apresentar o meu projeto na disciplina de Projeto de Epidemiologia e Bioestatística, com orientação do professor Lucas Marineto de Freitas. A ideia do projeto é realizar o mapeamento e a prevenção das doenças diarreicas agudas, chamadas DDA, na região de Guarulhos, e fazer uma abordagem baseada em dados do DataSUS. No caso, inicialmente, contextualizando a questão, né, as doenças diarreicas agudas são um problema grave de saúde pública, né, e são responsáveis por altas taxas de morbidade, internações e mortalidade nas populações mais vulneráveis do Brasil, especificamente na região de Guarulhos, né. Ah, Existe uma sazonalidade que ocorre um aumento nos períodos mais chuvosos e a transmissão se faz através da água, de alimentos contaminados e o contato fecal-oral. E apresentam-se através de episódios graves de diarreias por cerca de 14 dias e através de desidratação grave, o que pode até levar à morte. Qual a justificativa para esse trabalho? Existe uma sobrecarga do sistema de atendimento, né, que é a principal causa de hospitalização, a contaminação da água através de coliformes fecais. Então, nós queremos, como objetivo final, estudar a relação entre a apresentação dessa comorbidade e o saneamento público, né, e qual é a relação das regiões com a infraestrutura deficiente. A precariedade do acesso através do saneamento básico também vai ser foco do nosso estudo. E fazer um mapeamento epidemiológico, tentar identificar as áreas mais críticas. O objetivo geral, então, do trabalho, né, é analisar a distribuição espacial, como mapear os casos na região de Guarulhos, analisar a distribuição temporal, identificar os padrões sazonais, para que, em função disso, nós possamos, num próximo trabalho, subsidiar políticas públicas, como reduzir a incidência e a morbidade. Temos alguns objetivos específicos também, né? Ou seja, em função dos dados e da análise bioestatística que nós vamos fazer, né? Identificar por sexo, por idade, por raça, por região do mês, e correlacionar com indicadores de saneamento, de qualidade da água, os fatores socioeconômicos. E utilizando uma ferramenta que gere relatórios interativos, como o Power BI da Microsoft, para uma visualização dinâmica dos resultados. Né? Qual foi a metodologia usada nesse trabalho? Nós buscamos artigos, né, na faixa de 2014 a 2024, nos últimos 10 anos, nas bases de publicações, no Google Acadêmico, Cielo, PubMed, para fornecer um levantamento de referências bibliográficas que nos pudessem subsidiar a entender as causas. Fizemos coleta de dados no DataSUS, no Sinam, IBGE, no período de 2021 a 2024, fizemos tratamento, a limpeza dos dados, eliminação de duplicações, dados falsos. Então, é muito importante para uma análise estatística coerente que os dados sejam íntegros. E após isso, uma análise estatística, com abordagem descritivas. Essa foi a nossa metodologia. Né? A revisão da literatura, analisamos os fatores de risco, como a precariedade no tratamento de esgoto, a falta de acesso à água potável, quais hábitos de higiene são inadequados, e estratégias eficazes, quais estratégias já foram aplicadas na região de Guarulhos, São Paulo, no Brasil, campanhas de educação, ampliação do saneamento básico, monitoramento epidemiológico, que é muito importante, e quais tecnologias estão sendo usadas ou podem ser usadas para atingir bons resultados. Fazendo um parênteses aqui,
as DDAs, doenças diarreicas, se enquadram no CID-10, lá nas categorias entre A00 e A09. Então, quando nós pesquisamos no DataSUS, né, nós tivemos o cuidado de selecionar todas essas categorias do CID-10, indo de cólera, febre tifoide, infecção por salmonela, shigelose, infecções bacterianas, infecções alimentares, abemise, doenças intestinais, virais, diarreia, gastrite. Então, o nosso resultado se baseia no total, no conjunto de todas essas infecções aí, né? Então, após termos feito análise, baixado as planilhas, feito uma análise estatística, o primeiro passo foi analisar o resultado da evolução de internações por ano. Em 2021, nós observamos um pico, né? Ainda não conseguimos identificar a razão desse pico, se teve alguma relação com a Covid, uma queda brusca nos anos de 2022, 2023, um novo aumento em 2024. Talvez alguma relação com medidas sanitárias da pandemia, que teve essa queda após a população se adequar a lavar as mãos com mais frequência, usar o álcool, ou seja, essa campanha feita na Covid pode ter diminuído a quantidade de internações devido àqueles códigos, isso na região de Guarulhos, né? E talvez em 2024, com um afrouxamento dessas medidas de higienização, um novo aumento. Aí nós partimos para fazer uma análise de internações por faixa etária, e nós descobrimos um padrão, independente do ano, seja 2021, 2022, 2024, existe um padrão, né, em que quais são os grupos mais vulneráveis, os menores de um ano, quando nós comparamos com as outras faixas etárias ali até 40 anos, o grupo menor de um ano é o grupo mais vulnerável, né? De 15 a 39 tem o menor impacto nas internações, de 1 a 14 moderado, e 70% das internações ocorrem a partir dos 40 anos, nessa faixa aqui. Então, o gráfico de pizza ao lado mostra, né, uma grande concentração, né, aqui nessas cores do lado esquerdo, que mostra que 70% das internações se referem, né, a grupos com idades superiores a 40 anos. Isso é muito importante no levantamento. E uma sazonalidade nas internações, independente do ano ali, nós temos a curva de 2021, 2, 3, 4, e a curva em roxo, que é a total. A gente observa um padrão, né, de pico de internações e de fevereiro a maio, especialmente em março, provavelmente por causa das chuvas, né? Junho e julho, uma redução gradual. Em agosto e outubro, os menores índices, e volta a aumentar gradualmente em novembro, janeiro. Então, o pico é onde devemos focar as nossas ações públicas no período de fevereiro a maio. E observamos também, através dos dados, né, no gráfico aqui do lado esquerdo, que mostra a população masculina e feminina, variando nos anos, uma predominância em todos os anos na população masculina, né? Independente do ano, uma predominância na população masculina, independente do ano. Aqui no gráfico da esquerda temos 2021, 2, 3, e no gráfico da direita nós pegamos apenas o ano de 2021 e bateu com os gráficos anteriores, né? Uma predominância ali nos meses de abril, março, né? Lá o gráfico vermelho é março, abril é azul, e continuando com a maior incidência na população masculina. Isso é interessante. E o próximo dado que foi analisado foi análise por raça.
observamos, de acordo com os dados do DataSUS, uma maior incidência na raça parda, depois branco, né? Sem informação, preto e amarelo. Então, a maior incidência está na raça parda. Obviamente, isso tem a ver com a demografia da região de Guarulhos, né? Porque a maioria da população se declara branca ou parda, de acordo com o censo de 2022. Então, comparativamente, era de se esperar, né, uma maior incidência nos grupos pardos e brancos, e menor na população preta e indígena. Para finalizar, alguns comentários, né? Nós, por questões de tempo, preferimos não fazer uma análise detalhada por código do CID-10, né? Então, seria necessário mais tempo, mais detalhamento em baixar os dados de acordo com o código, ou seja, a gente fazer uma análise específica da comorbidade referente à diarreia, né? Se nós pegarmos a tabela do CID-10, seria interessante estar fazendo uma análise, né, vamos ver aqui, uma análise por tipo, somente para cólera, né, somente para febre tifoide, para doenças intestinais, parotositárias e virais. Então, essa análise por tipo de DDA não foi possível estar fazendo, então foi uma limitação, né, que nós tivemos no nosso trabalho. Deixa eu só voltar aqui. Nós ainda não conseguimos cruzar as informações com a qualidade de água e saneamento básico da região de Guarulhos. Isso poderá ser assunto para a próxima pesquisa do próximo projeto. Esse cruzamento de dados de saneamento das regiões de Guarulhos com os tipos de doença. Tá, ok? Algumas recomendações. Então, com os dados que nós temos, as campanhas preventivas devem se ater aos meses críticos que foram detectados, né? Aos meses críticos, aquelas faixas etárias, população menor de 1 ano, né? E populações acima de 40, 50 anos, que as populações mais idosas são mais frequentes a incidência da DDA. E prover informações para melhorias do saneamento básico e um monitoramento epidemiológico contínuo. As nossas referências bibliográficas foram essas que nós estamos apresentando, de trabalhos realizados na região de Guarulhos, do Ministério da Saúde, né, e dados do DataSUS. Ok? Muito obrigado e agradeço aí pela paciência.